Sociedade é uma coisa que dá problema para muita gente. E não é raro você encontrar pessoas que tenha a respeito de sociedades uma percepção extremamente negativa, né? E isso realmente não é uma coisa justa para com o modelo de sociedade, tá? E os principais problemas ou as principais causas que fazem com que as sociedades sejam problemáticas são problemas de complementariedade, problemas de comunicação, problemas de confiança, evidentemente, ou quebra de confiança, problemas de visão de mundo ou de motivações de parte a parte dos sócios, falta de clareza de tarefas e responsabilidades, né? E falta ou excesso de engajamento e de comprometimento. Na verdade, é assim, quando não há sintonia de engajamento ou de comprometimento por parte dos sócios. Então, precisamos ver isso com realmente muita clareza e muita atenção. E grande parte disso se resolve ou se enfrenta com duas coisas que são realmente muito importantes, tá? A escolha dos sócios e o contrato social. Veja bem, duas coisas que acontecem antes da sociedade ser oficialmente estabelecida e que são responsáveis por grande parte dos problemas que as sociedades podem vir a ter, tá? Então, primeiro, vamos falar da escolha dos sócios. Nós costumamos escolher os sócios, ou a maioria das sociedades acabam sendo estabelecidas com amigos, ou com parentes, ou com pessoas que por alguma razão tenham recursos financeiros ou outro tipo de recursos materiais. E isso é uma coisa muito comum. É muito comum, por exemplo, você ter empresas, sociedades entre pessoas que fizeram a mesma faculdade, ou que são amigos de infância, ou que são amigos há muito tempo, e a amizade daquelas pessoas, ou o parentesco delas, foi, na verdade, a referência que elas tiveram para dizer, ok, vamos ser sócios, já que somos muito amigos. Tá? E esse é o jeito errado de escolher o sócio. Não quer dizer que você não possa ser sócio de um amigo, mas quer dizer que se você escolher o sócio porque você é amigo dessa pessoa, você está escolhendo pelo motivo errado. É bom que sejam amigos, mas não é importante que sejam. E também não é a coisa mais importante que existe. Tá? Você tem que escolher os sócios levando em conta a complementariedade, é muito importante, e a gente já vai ver o que vem a ser a tal da complementariedade, por sintonia de princípios e pela visão que cada uma dessas pessoas está tendo da empresa. Na verdade, qual é a visão que a pessoa tem para a empresa no mundo? Essas são as questões que você deve levar em conta na hora de escolher os seus sócios. E a gente vai, digamos assim, martelar um pouco disso daqui para frente, tá? E tem um segundo momento, quer dizer, você já escolheu os sócios e aí você tem que fazer com esses sócios um contrato social para estabelecer a empresa. O que geralmente acontece, eu tenho a palestra que fala só sobre contrato social. E no curso meu de administração de escritórios de engenharia, tem um tópico que lida só sobre contrato social. Aqui, obviamente, a gente não vai poder se estender detalhadamente. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, que o contrato social, por definição, é o documento de constituição da empresa. Ele é o documento que diz o que é a empresa, por que ela existe, como é que as coisas acontecem aqui na empresa. Você pode considerar, assim, o contrato social como sendo o regimento de uma instituição, o estatuto de uma entidade de classe, a constituição de um país, né? O contrato social representa para a empresa exatamente o documento que constitui a empresa e estabelece as regras segundo as quais essa empresa vai funcionar, certo? Então, ela realmente determina não só como é que a empresa vai funcionar, mas como é que os sócios vão se relacionar dentro dessa empresa. O contrato social ele tem algumas cláusulas que são obrigatórias, que o próprio Código Código Civil Brasileiro
estabelece que contrato social precisa ter aquelas cláusulas, e geralmente, quando você vai montar uma empresa, você pede para o contador fazer o seu contrato social, ele vai te propor um contrato social padrão que apresenta exatamente essas cláusulas obrigatórias e ponto final. Muita coisa que pode ser colocada no contrato social, ele não é incluído no contrato social porque a maioria das pessoas não entende o real objetivo, ou a real função do contrato social. Certo? Então, geralmente, o contrato social acaba sendo tratado pelo próprio contador que monta a sua empresa, ou ajuda a montar a sua empresa, como sendo apenas um documento para atender uma demanda burocrática. E isso não é real, tá? Tem que ter muito cuidado com relação ao contrato social. O contrato social, ele deve determinar de forma clara, não importa quantas cláusulas ele tenha de ter para isso, tá? Mas ele tem que dar conta de determinar os cargos, as funções estabelecidas dentro da empresa, as tarefas e as responsabilidades. E quando a gente fala de cargos, funções, tarefas e responsabilidades, nós estamos descrevendo o organograma que a empresa vai ter, de alguma forma. Então, o próprio contrato social já dá um ponto de partida para o organograma da empresa. Tem que determinar o próprio contrato social como é que novos sócios poderão entrar nessa empresa, qual será a destinação dos lucros que a empresa eventualmente tenha, quais são os deveres e obrigações extraprofissionais dos sócios. Às vezes você precisa estabelecer alguns comportamentos que os sócios precisam ter, mesmo quando eles não estejam na empresa, ou quando eles não estejam atendendo a empresa, porque eles carregam em si a marca comercial da empresa. O contrato social estabelece qual é a penalidade para o descumprimento daquilo que está determinado lá no contrato social. O contrato social, ele determina como é que um sócio pode sair da empresa voluntariamente ou não, né? Às vezes o sócio quer sair por aquele motivo, às vezes, por ter transgredido o contrato social, o sócio precisa ser excluído da empresa, e o contrato social precisa prever isso com muita clareza, com muito cuidado. O contrato social precisa tratar dos direitos dos herdeiros, isso é uma coisa que poucos contratos sociais lidam com isso, porque quando a empresa é constituída, todos os potenciais sócios são ainda muito jovens, e aí acabam não se imaginando, né, com filhos adultos, ou com netos, ou com herdeiros, digamos assim. Muito menos, né, o herdeiro depois da sua própria passagem, então o cara nem pensa nisso, e o contrato social não lida com isso. E o próprio contrato social precisa determinar, assim como a Constituição brasileira prevê, né, a emenda constitucional, né, a emenda à Constituição, o próprio contrato social precisa determinar assim, escuta, como é que é possível, como é que nós vamos mudar essas regras? De que maneira nós poderemos mudar essas regras? Quais são as regras para a mudança de regras? Porque as regras envelhecem. Imagine um contrato social que tenha sido feito há 35 anos, numa época em que ainda não havia internet, numa época em que os projetos não eram feitos ainda por computador, numa época em que, enfim, a sociedade tinha outra conformação, e um contrato social feito naquela época não está mais dando conta das demandas que a empresa tem hoje, certo? E aí, claro que a sociedade vai ter problemas, porque o contrato social não está dando conta disso, certo? Então, o contrato social ele precisa dar conta dessas coisas todas. Mas um pouco mais que isso, o contrato social ele deve ser capaz de 3 coisas. Nós temos um modelo de contrato social que a gente apresenta no Protocolo 89, que lá no início já está escrito assim, esse contrato social ele é baseado em princípios, em 3 princípios muito importantes. O primeiro princípio é o de contemplar interesses de sócios minoritários. O sócio majoritário, em qualquer contrato social, o sócio majoritário tem os seus interesses contemplados e tem muitos direitos. Mas os sócios minoritários, em algumas circunstâncias, ele não tem direito nenhum. Então, às vezes, você tem 40% da sociedade, o teu sócio tem 60% da sociedade, e você não tem direito nenhum, porque como ele tem 60%, ele decide tudo.
e decide tudo do jeito que quer. E óbvio que isso não é uma coisa boa, ainda mais para quem tem 40% da sociedade. Você não se sente dono de uma empresa onde você não tem o poder de decidir as coisas. Então, o contrato social ele precisa determinar qual é o poder que tem o sócio que tem 1% das cotas, ou 5% das cotas, ou 10% das cotas, ou 30% das cotas, porque, evidentemente, o sócio que tem 90% das cotas deve ter mais poder do que o sócio que tenha 10%, certo? Porém, o sócio que tem 90% das cotas, ele não pode ter total poder, não pode ter o poder de tudo. Ele tem que ter um poder limitado. O sócio com 10% deve ter poder para alguma coisa. É óbvio que com 10% das cotas, ele não vai ter um poder enorme, não vai poder decidir todas as coisas. Mas tem que ter algumas coisas que o sócio de 10% pode decidir também. O sócio de 1% pode decidir também. O sócio de 5%. Então, o contrato social precisa contemplar interesses pessoais de sócios majoritários e minoritários, certo? O contrato social também tem que determinar, ou permitir, ou garantir que os sócios tenham benefícios, que tenham vantagens em ser sócios daquela empresa. Se você for um executivo de uma grande empresa, você vai ter uma série de benefícios. Você vai ter, de repente, a empresa vai pagar o aluguel da sua casa, ou vai dar um carro para você usar, ou vai pagar a conta do seu telefone. Enfim, grandes empresas acrescentam ao salário dos seus executivos, dos seus operadores, algumas vantagens e benefícios. E o contrato social, ele precisa garantir esses benefícios também para os seus sócios. Os escritórios de arquitetura e de engenharia geralmente são empresas menores, são empresas pequenas, mas nem por isso eu devo ter uma empresa que não me dá benefício nenhum. Então, o contrato social ele precisa dar conta de promover algum tipo de vantagem ou benefício para os seus sócios. E um bom contrato social ele vai dar essa garantia. Sem, no entanto, comprometer a integridade da própria empresa. E aí vem o terceiro benefício, o terceiro princípio. O contrato social precisa preservar a empresa. Ele não pode garantir que a eventual ganância ou irresponsabilidade ou incompetência de algum dos sócios possa pôr a integridade da empresa em risco. Então, o contrato social precisa ter algumas cláusulas que, de certa forma, protejam a empresa de qualquer tipo de avanço além do razoável que um ou todos os sócios possam ter em relação à empresa. Então, o contrato social é uma coisa muito importante. Todas as vezes que eu faço o diagnóstico de uma empresa que está vivendo problemas com a sociedade, ou toda vez que alguém me conta como foi que a sociedade não deu certo, como é que a sociedade teve que ser desfeita, eu acabo encontrando, invariavelmente, algum problema que ocorreu porque o contrato social não fez aquela previsão, ou porque o contrato social não estava dando essa ou aquela garantia. O contrato social está na raiz de muitos problemas. Então, ter um contrato social muito bem feito, depois de ter escolhido com critérios muito inteligentes os sócios que você vai ter, reduz consideravelmente os problemas de sociedade que você possa vir a ter. Isso é realmente uma coisa muito importante.